Cá estou eu, às 11h40 da noite do dia 10 de fevereiro de 2026, para dizer para você que 2026 é o ano do fim desse ciclo vicioso que você deve ter vivido até agora. Eu, com 37 anos, eu me dei conta de que eu estava nesse ciclo sem fim com 35 e 7 de fevereiro de 2024, que foi o ano que eu decidi com a minha esposa dar o pontapé inicial e o chute para o final. Por que eu digo isso? Porque com essa idade eu percebi que eu corri muito tempo atrás de uma realização que era mais eu acho que por diretrizes que a vida te coloca desde que você nasce, você é moldado na sociedade, inclusive pela criação dos seus pais, de que o sucesso é algo que você precisa realizar na vida para poder se enquadrar dentro dessa sociedade, é algo que eu considero inalcançável. No que sentido? Porque é a realização de outros, não a sua. E quando eu decidi com a minha esposa tomar essa decisão de isso aqui que vocês estão vendo, o fundo, que parece uma loja e na verdade é uma loja, é a sala daqui de casa. E eu digo para vocês que eu nunca fui tão bem sucedido na realização, não profissional ou não financeira, porque a financeira é uma consequência de algo que você se propõe a fazer, principalmente quando você faz com quem você ama, que foi o caso dessa decisão que eu tomei. E eu digo para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu vivo um propósito, com propósito. Não pelo fato de eu estar ganhando dinheiro com o que eu faço, mas por fazer algo que eu gosto e ganhar uma remuneração com isso. O suficiente para poder realizar os meus sonhos junto com ela. E eu digo isso para vocês, apareciam com temas para poder trabalhar, e eu peço desculpa, porque esse é o primeiro vídeo sem edição, sem firulas, sem teleprompter, sem nada que pudesse não ser eu falando para vocês com o coração. Não que outros que eu tivesse feito, na verdade eu nunca fiz. Esse de fato é o primeiro, porque no meu Instagram eu só faço reacts e alguns comentários relacionados a algumas dicas. Mas isso aqui que eu tô tentando começar com vocês é algo novo, é uma experiência nova. E eu quero trazer porque eu queria que outras pessoas também, principalmente nessa faixa etária, que eu tô na segunda fase da vida, e consequentemente pessoas que já estão com ou deveriam estar com as suas vidas mais estáveis, que vocês não precisassem se esforçar tanto mais para poder ter algum retorno. Mas se você não tiver, não tem problema, todo mundo tem um tempo. E para eu chegar até esse momento, eu percorri um longo caminho de aprendizado, de situações das quais me obrigaram a amadurecer, mesmo que na dor. Eu acho que a dor, o desconforto é algo que realmente faz a transformação na tua vida. E tem sido e foi muito importante. Isso me fez entender que ser grato também é uma das coisas mais importantes que nós precisamos ter. Porque, consequentemente, quando algo é bom demasiadamente, não te acrescenta tanto. Porque você vai estar numa frequência onde tudo é perfeito, está tudo bem e tudo vai ser 100. Mas, consequentemente, quando você está numa situação de desconforto, você precisa se colocar à prova. E essa prova é o que faz de fato faz com que você consiga evoluir como pessoa, como ser humano, desperta novas habilidades, que essas habilidades te trarão o que você busca. Que por incrível que pareça, a resposta da maioria das perguntas que nós temos ou que aguardamos que caia como um sopro, uma inspiração divina, geralmente essas coisas elas vêm com situações complexas, difíceis e que exige que você faça um replanejamento das coisas que você tinha percebido perdão, que você teria imaginado que seria e que durante 35 anos da minha vida não foram. Eu fui uma pessoa que no passado eu não acreditava, ou então eu negligenciava que a educação pudesse ser algo que era trivial, não era tão importante, que eu acho que as experiências talvez fossem. Mas eu acho que em parte está certa, em parte está errada, porque muitas das coisas que eu consegui foi em busca do conhecimento.
E o conhecimento, de fato, fez com que eu pudesse alcançar algumas coisas que, graças a Deus, têm sido muito boas com a minha esposa. Então, o que eu quero dizer? Que existe um determinado tempo onde você precisa sim se capacitar, mas existe um outro que você precisa pôr em prática tudo que você aprendeu no decorrer da vida. E eu trouxe até uma colinha aqui para vocês, porque eu queria abordar 5 pontos que eu considero extremamente importantes. A sua liberdade, seu sonho, com um propósito. Quando você pensa em fazer algo, pense, além do porquê, o porquê você vai fazer. Seja para uma realização pessoal sua, seja para uma realização financeira que você precisa numa situação de desconforto ou numa situação de um sonho que você precisa antecipar ou alcançar, é um motivo. Mas mais do que a conquista material, é a realização de algo que você pode trazer para quem você ama. Isso pode ser para sua esposa, como é o caso, ou para os seus pais, principalmente para os filhos também, mas lembrando que aos casados, a responsabilidade maior da realização é por sua família. E para os homens, a sua esposa. Digam o que quiser, vão chamar você de barriga branca, como é um costume aqui no Ceará. Podem chamar você de besta, ou você de outras coisas, que você vai levar isso e aquilo, mas não importa, meu irmão. O que importa é que você está fazendo algo por quem você ama e pela pessoa mais importante da sua vida, naquele momento quando você disse um sim no altar, mais importante que sua mãe. A partir do momento que você se desliga da sua família original, eles passam a ser seus colaterais, eles passam a ser seus familiares, porque agora a sua família é a sua esposa. E a sua descendência vai vir da união que você tem com ela. Então, lembre-se de fazer isso não só porque você quer ter uma posição ou uma situação de conforto ou uma situação assim. Lembre-se do porquê você está fazendo. E esse porquê é tão mais importante do que para você. A segunda situação pontual seria a fortaleza. Não esperar o apoio das pessoas. Algumas pessoas elas vão te seguir, mas só para poder te observar. Nós vivemos numa cultura onde as pessoas que assistem ou que perdem muito tempo da vida rolando feed de celular, observando as grandes dramaturgias televisivas, vivendo uma história da vida alheia que não faz sentido você observar aquilo com tanto afinco e negligenciar a tua vida. Onde você perde tanto tempo observando que, se você parar para pensar a quantidade de vida que você está escoando, você poderia estar investindo numa educação, numa capacitação ou numa prática. E eu vou dizer uma coisa, mais difícil do que qualquer coisa não é nem o resultado, porque o resultado ele é uma consequência. O mais difícil é se manter no caminho durante a caminhada. O primeiro passo, na verdade. O primeiro passo, ele é sempre o mais decisivo quando você toma uma decisão que vai mudar o que você pensa que vai ser o resultado daquilo que você imagina para a sua vida, para o bem da tua família. Você pode ter certeza que há uma direção, você pode até não acreditar, mas além da direção divina, existe uma direção quase que instintiva, que vem além do espiritual, eu acho que do cognitivo. Você acaba que, quando toma essa decisão, parece que as coisas, o universo, ele se arranja para que você consiga alcançar aquilo que você almeja. Quando você começa a ecoar, parece que aquele eco volta para si. E, vendo as adversidades, receba, não reclame, agradeça, porque aquilo é como se fosse um problema. A gente nasce durante a academia da vida escolar, aqueles probleminhas que nós tínhamos matemáticos, de português, de interpretação. É como se a vida tivesse te ladrilhando, te direcionando, preparando o teu terreno para você viver aquilo de fato. São pequenos problemas que vão acontecendo no decorrer da sua caminhada que vão te colocar de fato dentro daquilo que você pensa que vai... que na verdade você está almejando alcançar. Então você vai sendo direcionado aos poucos para aquilo que você almeja. E
que quando você percebe, as coisas elas já aconteceram num grau que talvez você não imaginasse que ia ser tão rápido. Que quando você para, pisca e olha, já aconteceu. Eu digo porque eu vou mostrar para vocês que aqui em casa é a sala é a nossa sala, é o nosso estúdio, é aqui que nós ali atrás é a nossa cozinha. Minha esposa está dormindo. Uma noite bem. Foi um dia bem cansativo, graças a Deus. Mas o que eu quero dizer para vocês é que não precisaria ser isso aqui. Poderia ser qualquer coisa. Porque uma certeza eu tenho das coisas que eu já observei na vida. Que quando você para ser espectador da vida alheia, você não consegue tomar rédeas da tua vida. Você fica parada naquele loop eterno, observando e esperando o resultado. Sendo que se você fosse o diretor da tua vida, aquilo que você vê, aquilo que você almeja, aquilo que você deseja, passaria a ser realizado na tua vida. Poderia ser roupa, um lava-jato, algo relacionado no nicho de comida, qualquer coisa. Porque qualquer coisa que você fizer para você, pode ter certeza que isso será algo grandioso. Grandioso no que sentido? Na realização sua, dos seus sonhos e, mais do que tudo, no conforto da tua família. Então, não deixe se distrair, principalmente nós que já estamos na segunda fase da vida, com coisas alheias, coisas que estão fora da nossa capacidade de escolha. Esqueça problemas alheios, esqueça problemas televisivos, esqueça problemas que não trazem benefícios para a tua vida. Foque nos problemas que de fato vão fazer com que você evolua como pessoa, evolua como profissional, evolua como marido, evolua como pai. Busque sempre aprender com problemas e nunca com soluções fora da tua realidade. Porque o problema que eu vivo talvez não seja o mesmo que o seu. Do contrário, os problemas que eu possa ter talvez não sejam os que você vai ter na sua vida. Mas se for para a tua experiência, se for para a tua graça, se permita viver novas situações para que você consiga alcançar a máxima daquilo que você pensa para si. E eu entro nessa terceira situação, que são as escolhas que vão parecer que você está perdendo, mas é a sua cabeça. E a vida é sobre escolhas. Minha esposa, ela parecia daquela série famosa que passava naquela emissora, que tinha 3 empregos. A minha esposa, ela vivia assim. E eu também, 2. Na verdade, até 3, porque eu revezava também em alguns. E minha esposa, ela era uma jornada, antes da gente casar, muito exaustiva. E que havia um teto. O que eu quero dizer com esse teto é que existia um limite para que ela pudesse receber com a hora da vida que ela estava vendendo, que ela estava entregando. E que não passaria daquilo, pelo contrário. Com o tempo, isso ali seria mais danoso para ela do que financeiramente que valesse a pena no fim. Financeiramente rentável. E que, com a graça de Deus, essa iniciativa que nós tivemos de poder dar esse pontapé, nós podemos, aos poucos, perceber que essas escolhas deveriam ser tomadas para que ela pudesse se dedicar 100% àquilo que nós estamos vivendo. E quando ela tomou essa decisão, teve toda aquela insegurança porque era algo palpável, era algo que ela já tinha como garantia. E que quando ela tomamos junto essa decisão, nem casados nós éramos ainda. Mas nas primeiras semanas que nós fizemos isso, nós percebemos que foi a melhor coisa que nós poderíamos ter feito. Principalmente ela, porque quando você passa a se dedicar, principalmente ela, de forma integral a algo de alguém, praticamente, não estou dizendo que isso é errado, mas eu convido você a refletir que se você dedica-se na mesma intensidade, mesmo que seja de uma forma remunerada, para alguém, e que se você colocasse pelo menos parte dessa energia, desse tempo, para você, por algo que você desejasse, almejasse e quisesse alcançar, eu tenho certeza que seria muito mais prazeroso e te daria muito mais garantias de realização pessoal. Aí volta aquele primeiro tópico, falando sobre realização, sobre propósito, do porquê e para quem, do que
a realização de outras pessoas, porque a nossa vida é sobre a gente e não sobre outras pessoas. A vida delas, consequentemente, nós fazemos parte como coadjuvantes e nunca como protagonista, porque o protagonista da vida, da sua, é você. Então, quando você para pensar que você dedica muito tempo, muita energia à vida de alguém ou a trabalho de outras pessoas, algo muito importante, o mais prazeroso da vida está sendo escoado, dado a outra pessoa, pelo fato do trabalho ser algo muito danoso a longo prazo. Porque quando se tem teto, o seu sonho tem um limite. Quando se é algo escalável, ou algo que você para pensar que você pode fazer por você, aí o limite é você. O limite de algo que você se propõe a fazer por você é sobre você. E se você acha que você só conseguir até ali e só ter aquilo, é porque você colocou na sua cabeça, na sua crença, de que aquilo ali era o suficiente. E pronto. Sendo que não. Sendo que qualquer coisa que você vai fazer, o céu é o limite. Não sei se você já ouviu essa frase, mas na minha vida ela é muito comum, principalmente nesses últimos anos. E antes de eu fazer isso aqui, eu tentei várias outras coisas que não foram bem sucedidas. Mas, como eu falei anteriormente, as tentativas e erros foram com que o universo fosse preparando a mim para o que viria agora. E de todas as coisas que eu já fiz, essa foi a menos complexa. Essa foi a menos difícil. E que quando você faz, quando você faz por você ou por alguém que você ama, dentro do seu ciclo familiar, nada mais te para. A única pessoa que pode colocar fim àquilo que você faz é Deus. E se você está vivo, com o coração batendo, pujante, com aquela vontade, aquele desejo de poder vencer, você pode ter certeza que Ele está com você. Ele está com você e para onde você for, Ele vai estar ali te protegendo, te inspirando, te direcionando, te guiando e às vezes colocando alguns percalços para que você tenha discernimento, entendimento e maturidade para poder alcançar com mais técnica aquilo que você almeja para si. Por isso que eu entro agora dizendo que você não desista no caminho. Parece difícil, mas se fosse fácil todo mundo chegava. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você que o mais importante de tudo que eu disse até aqui é você apoiar quem você ama. Apoie quem está do teu lado. Seja se sua esposa ou seu marido trabalhe e você cuide de casa, que acho que é um trabalho ser esposa, ser trabalhar em casa, trabalhar com a família é algo tão difícil quanto qualquer outra atividade que você faça que traga renda para casa. Mas se for do contrário, se for a esposa que trabalha, o homem que está, em alguns breves momentos vocês vão ter lucidez para perceber algumas coisas ou algumas vontades vão passar nas suas mentes de algo que você poderia fazer para poder tentar acrescentar dentro da sua realidade familiar. E que quando a pessoa que for o arrimo, a pessoa que está trabalhando, a pessoa que está dentro do ciclo comercial, que é a fonte da família, a fonte de renda da família, em algum momento você ouça com carinho a percepção daquela pessoa que é o teu suporte, que é o teu alicerce, que é a tua fortaleza, seja o homem ou seja a mulher. Porque quando você tem essa inspiração ela pode estar vindo de alguém que está zelando por você desde o primeiro dia que você abriu os seus olhos até o último momento nessa vida como matéria, para poder retornarmos à grande família espiritual. Ouça quem você ama, agradeça, ame quem sonha, porque grandes realizações existiram primeiro no campo das ideias. Elas primeiro aconteceram em sonhos, para depois se materializar, se inspirar e, consequentemente, realizar. Então, esteja perto, nunca desmereça um sonho de alguém. Não desmereça quem ama estar do seu lado, quem ama sonhar com você, quem ama cuidar de você, quem ama todos os dias fazer com que as coisas aconteçam para você. Porque quando você sai de casa, seja você homem, seja você mulher, você pode ter certeza que alguém preparou o teu caminho para que você fosse e voltasse com o máximo de amor, carinho, gentileza e saber que você vai voltar para casa
e aquela pessoa vai viver esse ciclo novamente para poder dar para você o mesmo suporte emocional para que você consiga fazer o máximo de si e voltar para as pessoas que você ama, para que você consiga recarregar as suas energias para você depositar naquilo que você faz por alguém ou que em algum momento você vai fazer por quem você mais ama. E agradeço você que ficou até aqui comigo. Eu espero que alguma palavra dessa, esses pensamentos, possa fazer a diferença na sua vida, na vida de quem você ama. Ou se você for sozinho, for solteiro, não deixe de apostar em você, não deixe de se capacitar, de agradecer. Primeiro, pratique a gratidão. Segundo, ame mais e reclame menos. Agradeça mais, reclame menos. E é isso. Então eu vou ficando por aqui e já já estaremos de novo e até quando Deus permitir. Quero deixar alguma coisa positiva na vida e eu acho que esse é o caminho de eu deixar uma memória para outras pessoas que buscam ter liberdade com qualidade e o financeiro será acrescido. Então é isso. Boa noite, fique bem. E eu não sei se vou conseguir editar hoje, mas acho que amanhã eu vou estar postando. Valeu!